Olá, meus amigos, eu sou a Elizabeth, trabalhadora do Centro Espírita Irmã Rosa. Aqueles que já nos acompanham, sejam muito bem-vindos a mais um encontro virtual, para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E aqueles que nos assistem pela primeira vez, recebam de modo especial nossas boas-vindas, sintam-se acolhidos pela nossa casa, mesmo que virtualmente. Bem, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje o nosso convidado é o nosso amigo João Araújo, que é trabalhador da Mansão do Caminho e carinhosamente aceitou o nosso convite e hoje ele vai nos falar sobre ressurreição e reencarnação. Antes disso, nós vamos ler uma página e fazer a nossa prece. A página de hoje é do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, de número 56, intitulada Renasce Agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições neste particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado. E recomeço, anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo nos domínios de tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas se descemos a praça desassombrados e serenos, mostrando nossas disposições na luta, a ideia do acordo substitui dentro de nós e em torno de nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver a cada dia, na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale
auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Vamos fazer a nossa prece. Jesus amigo, querida irmã Rosa, todos os benfeitores que nos auxiliam neste trabalho. Agradecemos a oportunidade de mais este encontro e aprendizado, que neste momento possamos acalmar a nossa mente e abrandar nosso coração conturbado nesses tempos difíceis para receber as palavras trazidas pelo nosso amigo João. Que o teu Evangelho, Mestre, nos sirva de alento em nossas aflições e guia de conduta em nossa caminhada terrena. Que o nosso palestrante possa ser inspirado pelo alto nesta oportunidade bendita. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir então nosso amigo João. Boa noite a todas, boa noite a todos. É com muita satisfação que retornamos à convivência daqueles que acompanham as atividades desta casa, Centro Espírita Irmã Rosa, e desta vez para enriquecermos algumas considerações em torno de um capítulo do Evangelho, dentre tantos outros, os outros todos que Kardec se nos apresenta, de grande importância, dizendo respeito a um dos postulados, dos princípios basilares da doutrina espírita, que é a reencarnação, a pluralidade das existências. E o capítulo 4 vai dizer respeito ao título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Neste item 4, vamos ver o tema que nos foi proposto, que é ressurreição e reencarnação. Vamos à apresentação para as nossas devidas considerações em torno da temática. Como disse, o tema, bastante importante, Kardec vai falar no seu capítulo 4 desse tópico ressurreição e reencarnação. Qual o significado de cada um deles? Porque se tem feito muita confusão ainda nos dias de hoje. Ainda há aqueles que tomam posicionamentos contrários à doutrina dos espíritos, ao espiritismo, falando que em momento algum vamos encontrar nas escrituras sagradas, o termo cunhado reencarnação. E é óbvio que não vai encontrar, porque assim como as palavras que Kardec vai dizer que para novas acepções, novos termos, e vai apresentar o termo espiritismo, assim como também espírita, espiritista. Então, reencarnação era conhecido antigamente com outros termos. Vamos encontrar paligenesia na época pitagórica. Vamos encontrar também, de uma forma equivocada, mas a metempsicose, que é o retorno em corpo de animal. Mas ressurreição encontraremos sim. O importante é saber o sentido de cada uma delas, como está lá colocado, e aquilo que guarda relação, analogia com a reencarnação que nos propõe o termo Allan Kardec. Então, ressurreição, que vem do latim, conforme está cunhado no slide, resurrectio, significa o ato ou efeito de ressurgir, ressuscitar. É o regresso da morte à vida, ato de reaparecer depois de haver morrido. E reencarnação, ré mais encarnação, é a doutrina da pluralidade das existências corpóreas, isto é,
do nascimento ou renascimento de espíritos, tanto na esfera terrena como na de outros planetas. Por que a separação? Porque há espíritos que não estão a reencarnar, mas estão a encarnar na Terra, já que por primeira vez. Continuemos. A ressurreição poderá ser encontrada em alguns aspectos nas Escrituras e também nos textos apócrifos. Vamos encontrar a ressurreição dos mortos com duas colocações, dois sentidos, duas acepções. A daqueles que retornam ao corpo espiritual, em corpo espiritual, e confirmam a sobrevivência da vida. Ou seja, retornam e demonstram de forma cabal, peremptória, que o espírito é imortal, que os limites berço e túmulo é para o corpo físico, não para a alma, não para o espírito. Alma enquanto espírito encarnado. Também, o retorno de um morto à vida que antes tinha, sendo este retorno necessariamente passageiro, temporal, e que voltará a terminar com a morte. Vamos encontrar também, lá nas Sagradas Escrituras, aqueles que retornam ao mesmo corpo porque não estavam efetivamente mortos. O espírito ainda estava ligado àquele corpo. A ressurreição espiritual. Na obra Impermanência e Imortalidade, Carlos Torres Pastorino vai nos apresentar que a ressurreição espiritual é o processo mais eficaz para ensejar a conquista do eu integral. Em cada ressurreição, que equivale sair da sombra de si mesmo para a claridade da consciência, a superar a ignorância mediante a aquisição do conhecimento. Dá-se um passo avançado e produtivo na conquista da paz que se anela, que aspiramos. Continuando, ainda sobre a ressurreição espiritual, vamos ver na obra Cristianismo e Espiritismo, verificamos que Leon Denis traz o seguinte: segundo os textos, a ressurreição tomada no sentido espiritual é o renascimento na vida além-túmulo, do além-túmulo, a espiritualização da forma humana para os que dela são dignos, e não a operação química que reconstituísse elementos materiais, ou seja, é a purificação da alma e do perispírito. Não o soma, mas agora está ele a falar do perispírito, da forma sutil. Ainda sobre a ressurreição espiritual, na obra Elucidações Evangélicas, um pouco esquecida ultimamente, de Antônio Luiz Saião, ele vai dizer que a ressurreição espiritual é a volta definitiva do espírito à sua pátria eterna, ao grande lar. Verifica-se quando ele chega a tal grau de elevação espiritual que não mais se vê obrigado a habitar mundos onde a reencarnação se opera segundo as leis de reprodução, como ainda ocorre na Terra. Aquele que haja transposto essa fase de encarnações materiais, essa necessidade do ir e vir, não mais pode morrer. Aonde origina-se? Qual a origem desta confusão? Vamos ver que Allan Kardec, conforme dissemos no início, no capítulo 4, item 4,
Ele vai dizer que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Eles tinham vagas, incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Sabiam que isso ocorria, mas não tinham conhecimento de como se operava, como se dava. Acreditava que um homem que vivera podia reviver, sem saber precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo chama efetivamente reencarnação. No concílio, o quarto concílio de Latrão, vamos encontrar, dentre outras alterações, mudanças que ocorreram, que foram definidas ali naquele concílio, a seguinte colocação: mais do que um dogma, todos ressurgirão com os próprios corpos que têm agora, para receberem segundo as suas boas ou más obras. Todos ressurgirão com os próprios corpos, o que sabemos ser impossível. Como ressurgir com o mesmo corpo que tivemos? Como voltar a usar neste momento do juízo final, que é um enfrentamento não de forma equivocada, colocada diante de um tribunal exterior, diante de Jesus que vem fazer nessa escolha, nesse juízo final, mas o enfrentamento da própria consciência a cada final de cada existência. O juízo, o enfrentamento da consciência final em cada existência. E, como eu disse, as referências nas Escrituras vamos encontrar, por exemplo, Isaías, trazendo no seu capítulo 26, versículo 19, o seguinte: os teus mortos voltarão a viver, os seus cadáveres ressurgirão. Despertai e cantai, vós que habitai o pó, porque o teu orvalho será um orvalho luminoso, e a terra dará luz aos mortos. Os teus mortos voltarão a viver. Bem claro, lúcida, a colocação do nosso Isaías. E vamos encontrar também lá em Jó, conforme a versão da igreja grega, Jó 14, versículo 10 a 14, quando ele diz o seguinte: quando o homem está morto, vive sempre. Quando o homem, persona, carne, quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Voltarei de novo. Olha os tempos verbais que são aplicados. Esperarei, aí ele está falando ele enquanto espírito, não o corpo, porquanto a ela a existência carnal, a existência terrestre, a ela voltarei de novo. E em Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6, conforme a Sociedade Bíblica Britânica, vamos encontrar o seguinte: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Jeová, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração, daqueles que me aborrecem, e uso misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Lembremos que em Êxodo ele está a falar exatamente aquela parte toda que ele começa dizendo: eu sou o seu teu Deus que tirei do Egito. Ou seja, vamos ao longo dessa parte do Êxodo, e que também encontraremos em Deuteronômio, Deus falando, claro que não Deus diretamente, um ser antropomorfo,
através daqueles que o representam, falando dessa necessidade da adoração, do culto, mas, acima de tudo, trazendo-nos essa vigilância, essa atenção, para que não cometamos iniquidades e, em cometendo erros, falhas, equívocos, que depois isso vai ser modificado e vão colocar pecado. Então, essa iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração, que também já alteraram, já fizeram algumas adições e também adulterações. No original, vamos encontrar dessa forma, mas já vamos encontrar outras em que lá vai estar até a terceira e a quarta. Até, aí pressupõe todas as outras anteriores. O que não é possível. Aí há um desvirtuamento proposital, porque aí está desvirtuando a doutrina das existências corporais. Quando falamos da terceira e da quarta, isto é possível, porque aquele pai poderá retornar como seu neto, jamais como filho, mas como neto e bisneto, ou seja, portanto, na terceira e na quarta geração. E em Coríntios, uma das partes, dentre tantas outras de Paulo nas suas cartas, Coríntios 1, primeira carta aos Coríntios, essa parte é muito bela. Pegamos apenas um trecho dela, porque começa a ter uma contenda, uma discussão a respeito da existência ou não, da possibilidade ou não de Jesus ter ressuscitado. E, ao colocar para ele esta situação, imagina a indignação de Paulo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, diz ele. E se Cristo não ressuscitou, é logo vã a nossa pregação, é também vã a nossa fé. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Quanta beleza! E ele prossegue. E vamos encontrar ele dizendo o seguinte, a partir dos versículos 35 até o 38. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Lembrando-nos a pergunta, quase que em regime de similitude, daquele doutor da lei, de Nicodemos a Jesus. Em que corpo virão? E ele vai responder, insensato, possivelmente para não dizer burros. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo. A semente que não colocada no seio da terra, lá encostada, a semente que não apodrece e não morre, não vai vingar. Não teremos uma nova plântula. É o que ele traz, fazendo analogia da semente para a planta com o espírito e a matéria e o corpo. E mais à frente ele vai dizer: uma é a glória do sol, e a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará em corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. E prossegue ele. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem a corrupção herda a incorrupção. Mais clareza do que isso, mais transparência, de forma muito límpida, clara, ele coloca como alcançar o reino de Deus, herdar esse reino, o reino dos céus, com carne e sangue. Impossível. E vamos encontrar também Leon Denis falando na obra Cristianismo e Espiritismo o seguinte: por outro lado, se consultarmos com atenção as Escrituras, notaremos que o sentido grosseiro atribuído à ressurreição em nossos dias pela Igreja não se justifica absolutamente. Aí não encontraremos a expressão ressurreição da carne. Não existe. Mas antes, ressuscitar dentre os mortos, a morto e a ressurgere, e no sentido mais geral, a ressurreição dos mortos. A ressurreição, as duas acepções. Ressuscitar dentre os mortos e ressurreição dos mortos. Lá realmente vamos encontrar. Resurrectio mortuorum. Aí é uma grande diferença, diz ele. Voltando ao Evangelho, Kardec vai colocar bem claramente. A ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, que nada tem a ver com o antigo. Que os seus próprios elementos retornam a fazer parte da natureza, cada um dos seus elementos, e vão constituir outros corpos. Mas vamos ver algumas passagens em que encontramos a reencarnação, porque a ressurreição é só verificar, por exemplo, quando ele próprio vai dizer que dorme, seja com Lázaro, ressurreição, seja com a filha de Jairo, que ele também vai dizer que a menina dorme, seja aquela criança que já estava sendo levada para ser enterrada, a viúva de Naim, todos eles Jesus faz volta ao corpo, porque não estavam efetivamente desligados o espírito da matéria. Mas lembremos daquela passagem em que, após o Tabor, em que ali aparecem Moisés e Elias, transfigurados juntamente com Jesus e dialogam, ao descer o Tabor, os discípulos vão questionar Jesus. Porque dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias. Antes volte Elias. Ele vai dizer, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. E complementa Mateus da seguinte forma: então os seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Elias retorna na vestimenta de João Batista. Fora dele que Jesus estava a falar. Elias veio e não o compreenderam. Em João, no capítulo 3, versículos 1 a 12, vamos encontrar o seguinte: o diálogo de Jesus com Nicodemos. A pergunta não é bem uma pergunta, é uma exaltação. Quando Nicodemos, o doutor da lei, chega e fala: Mestre, sabemos que vem da parte de Deus, porque ninguém poderá fazer tudo aquilo que fazes. Então ele está a exaltar. E Jesus dá-lhe uma resposta, como se ele tivesse feito uma pergunta a respeito disso. Em verdade, eu digo-te. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E diz-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Em verdade, digo-te.
Se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu te haja dito, se preciso que nasças de novo. Quanta clareza. Falar o quê? A não ser insensatez. Aceitar algo que é muito mais difícil, como muitos aceitam, metempsicose. Retorno no corpo do animal, mas não aceita o processo ascensional de crescimento, de progresso. Principalmente, uma confirmação, uma concretização da justiça divina. É a reencarnação. Sem ela, não existe justiça por parte dos desígnios divinos. E Joana de Ângeles, na sua obra Dias Gloriosos, vai te colocar o seguinte: o conhecimento da reencarnação confere responsabilidade ao invés de acomodação. Esta é uma diretriz que retira definitivamente, como vêm fazendo os espíritos desde sempre, as figuras da culpa e do pecado. Responsabilidade ao invés de acomodação. Proporciona comportamento dinâmico ao invés de estático, por facultar a consciência de que o processo evolutivo se dará conforme a eleição pessoal. Somos herdeiros, portanto, de nós próprios. Ação e reação, semeadura e colheita. Hoje, o que me alcança, o que me ocorre, diz respeito a minhas escolhas do passado. Mas o hoje, o presente, é um campo a joirar, é um convite à nova semeadura. Para que logo mais de futuro, numa outra existência, a começar desta mesma, já comece a sentir a alegria renovada, a felicidade de estar travando o bom combate, na palavra de Paulo. Plantando as sementes que virão logo mais. E esses retornos, tantos quantos necessários ao corpo de carne, serão reduzidos na medida em que, aliando esse passo, eu viva efetivamente a proposta do Cristo, que para isso que ele veio, para nos dar o seu exemplo de amor, deixando-nos a certeza da imortalidade e da perenidade da vida. Muita paz para todos, renovando a nossa alegria e gratidão e apreço por estar diante de todos vocês mais uma vez e pedindo, permaneçam um pouquinho mais, para que a nossa companheira que conduz os trabalhos nos conduza na prece de encerramento e no processo da fluidificação da água através da bioenergia. Muita paz. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, agora e por todo sempre. Abençoa-nos, Jesus, em mais esta oportunidade, ao concluirmos o nosso encontro de estudos em torno, Senhor, das suas lições, em torno das leis do Pai de amor e bondade. Muito obrigado, Jesus, por nos proporcionar esses encontros que nos trazem, nos apresentam novas possibilidades, Senhor, para vivenciarmos as provas, as aflições que são necessárias para o nosso caminhar evolutivo. Rogamos ainda a intercessão dos bons espíritos, da irmã Rosa, da irmã Anália, para irradiar energias em favor de todos os lares que neste momento estão conectados conosco, de maneira que essas energias possam envolver a todos os familiares, trazendo-lhes a paz, a esperança, o bom ânimo e a perseverança
para prosseguirem no caminhar evolutivo. E finalmente, Mestre amado, rogamos ainda que os bons espíritos possam magnetizar as águas que agora estão disponibilizadas, de maneira que, ao bebermos esta água, possamos ter as nossas necessidades fluídicas contempladas. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia nas nossas existências. Abençoa-nos, Senhor. Protege-nos mais esta vez. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus.